nosso convidado, está aqui o novo presidente da PPM, Toninho da Caridade, prefeito de Caridade do Piauí. O prefeito esteve aqui quando era candidato, né, falando das propostas antes da eleição, e havia, né, na época, uma expectativa sobre a possibilidade ou não de haver uma disputa. Né? O presidente já tinha lançado a candidatura dele, já tinha feito um arco de alianças sobre a eleição, em relação à eleição, mas houve uma disputa, houve, de última hora, o presidente de então resolveu se candidatar à reeleição e o Toninho da Caridade foi para o embate, né, para a eleição e ganhou. Presidente, obrigado pela presença. Primeiro, agradecer a vinda do senhor ao Jornal Dia News, nós temos o Dia de Comunicação, mas também dar os parabéns. E diante de uma situação que nós vivemos de intolerância, de atos de vandalismo como os que ocorreram ontem em Brasília, parabenizar o senhor também pela sua postura, antes, durante e depois da eleição, sem criar revanchismo, sem criar divisão dentro da instituição, pelo contrário, só buscando a união de todos os gestores municipais. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos os telespectadores do Jornal Dia, da TV O Dia. Satisfação estar aqui mais uma vez, né, tratando do municipalismo piauiense e se colocando sempre à disposição para que a gente possa estar aqui, né, levando a todos o conhecimento da luta da causa municipalista piauiense. Presidente, vamos começar aqui um pouquinho com os bastidores. Todo mundo gosta dos bastidores das eleições. E eu queria perguntar ao senhor o seguinte: de fato havia, até um determinado momento, apenas a sua candidatura, ou seja, não se cogitava que o então presidente concorresse à reeleição? Porque eu lembro que não tinha... Uns falavam, mas na verdade não existia de fato, concretamente, a decisão dele disputar. Olha, Douglas, durante o período da eleição, né, que se antecedeu o pleito da PPM, de início foi lançado candidaturas da base governista, né, foram 3, eu, o Tairo e o Adimaelto, lá de São José do Piauí, e a gente, né, começou a debater essa questão de um plano de trabalho. Quer dizer, só para a gente entender, da base governista eram 3 inicialmente. Eram 3, na verdade, que fazia oposição à atual gestão. Certo. Uma oposição mais de forma responsável e de uma forma de tratar a instituição. Era isso que a gente debatia bastante entre os colegas. Eu procurei ainda o presidente Paulo bem no início, antes de lançar os editais de registro de candidatura, e ele ainda estava se definindo se iria ou não ser candidato. Mas com o decorrer do tempo ele achou que era prudente, talvez até então pela divisão que existia no nosso grupo, e ele achava que aquele momento era um momento de disputar as eleições. Então, só na linha do tempo aí, quer dizer, os 3 nomes que faziam oposição à gestão do então presidente, esses nomes foram colocados, ficaram postos lá, estavam aptos, e talvez por conta disso, como o senhor disse, ele imaginou, não, se há uma divisão na oposição, eu posso entrar e me aproveitar dessa divisão. Só acha que isso pode ter motivado a candidatura dele? Com certeza, eu acredito que toda avaliação de eleição você baseia naquele eleitorado que você pretende conquistar, e eu acho que se dividisse, então naquele momento, ele teria uma base que daria sim a reeleição ao atual presidente na época. Então, eu acho que por esses motivos, acho que também ele deixou seu trabalho, fez seu trabalho e achava que era importante também dar essa continuidade no trabalho dele. Então, a gente respeitou, é uma eleição associativa, né? A eleição ela ficou para trás nesse momento, agora foco é a união, é o fortalecimento dos municípios. Né, os outros colegas prefeitos se uniram ao nosso nome, a gente fez uma chapa conjunta. Aí desculpe de uma interrupção, só para a gente entender. Então, como o senhor diz, é um jogo de xadrez, tem que se avaliar. Ele avaliou dessa forma, depois do lançamento da candidatura dele, a oposição também avaliou. Bom, ele resolveu se candidatar, sendo que continuar dividida, a eleição perdida. Daí a decisão de escolher um nome só.
Também, eu acredito que foi, de certa forma, foi um entendimento, né, de nós três, de ter sentado à mesa e discutir essa intenção de fortalecimento. Então, foi fundamental, sim, para a nossa vitória, a união das três candidaturas que até então era oposição à atual gestão, que logrou êxito, né? Nessa união logrou êxito, e a gente agora estamos governando, estamos direcionando os trabalhos da instituição, mas ouvindo os colegas prefeitos, ouvindo os que fizeram parte da nossa chapa. E é isso, é lutar, é trabalhar junto, em conjunto e fortalecer cada dia mais. Teve um papel também importante, o governador Rafael Fonteles, na articulação dessa união? Com certeza, o governador ele mostrou a importância, né, que a gente caminhasse juntos. Então, foi fundamental esse entendimento, até porque, olha, estou aqui para defender um candidato, mas eu quero eu não quero três. Então, isso, três não dá para defender. Então, isso foi fundamental, sim, para que a gente se unisse, né, se fortalecendo. E o foco principal agora, que é governar a instituição, mas buscando o fortalecimento dos municípios. Bom, presidente, vamos agora para o futuro, falar da gestão. O senhor conhece muito bem a instituição, o senhor é um prefeito experiente, um gestor experiente, e conhece muito bem as necessidades do municipalismo, as necessidades dos prefeitos. O senhor é prefeito de uma cidade pequena, sabe que os municípios deste porte são os municípios que sofrem mais, que passam por mais dificuldades, e por isso que eu também, quando avalio a sua eleição, quando eu olho a sua eleição, eu acho importante que tenha sido o senhor o eleito, porque é a visão de alguém que sabe das piores dificuldades que o município pode enfrentar. Não é dizendo que outros municípios vivem em um mar de rosas, não, mas você não pode comparar a Caridade do Piauí, você não pode comparar São José do Piauí, você não pode comparar Marcolândia, você não pode comparar com Floriano, com Oeiras, com Picos, quer dizer, é uma outra situação. Aí eu pergunto, também não se pode tratar de forma igual os desiguais. Os desiguais têm que ser tratados de forma desigual. Como é que o senhor pretende, então, nesse caso, os pequenos municípios que já vêm sofrendo, presidente, há muito tempo, com seca, com problemas de enchentes também, muitas vezes, mas principalmente em relação à questão financeira? Olha, a PPM tem essa ação que é junto aos municípios de forma orientativa e também de forma de captação de recursos, né? Primeiro, capacitar o gestor e sua equipe para que o gestor possa obter e captar recursos, seja na esfera estadual, seja na esfera federal. Então, a gente pretende colocar tudo aquilo que a gente tem de experiência com o nosso município e também com os outros municípios com ações que deram certo, para que a gente possa fortalecer ainda mais. Vou dar um exemplo aqui hoje. Eu estive com o secretário estadual de turismo, né, e eu dando um exemplo que aconteceu comigo no ano passado. Muitos municípios não fizeram um cadastro no Cadastro. O cadastro, você tem que colocar os pontos turísticos, cadastrar seu município lá na plataforma Mais Brasil e você pode captar recursos, né? Captar recursos tanto na per capita, como também cadastrando os pontos turísticos da sua cidade para que você, junto ao Ministério do Turismo, também possa, né, obter recursos na área específica. Então, são várias áreas que as ações são de benefício aos municípios, mas que muitos gestores não sabem, não passa pelo conhecimento. Então, a PPM tem esse papel, né, de buscar cada dia mais e orientar o gestor para que eles possam buscar recursos, né, para os seus municípios e desenvolver também as questões das riquezas naturais, culturais, que oxigenam a economia local e, ao mesmo tempo, fortalece a gestão municipal. Presidente, ainda nesse tema, a gente imaginar, por exemplo, e nesse momento em especial, que vai haver um aumento nos repasses, é difícil imaginar isso, principalmente em função da situação econômica do país, em função ainda da pandemia, das consequências e de uma série de questões. E não dá também para imaginar que as cidades vão ter seus coeficientes
mudados e vão receber mais, enfim, isso é ilusão. Então, a mensagem que o senhor passa é que administrar hoje, pensando apenas em repasse institucional, é coisa do passado. Quer dizer, o gestor hoje, ele precisa focar na captação de recursos, de um lado, ele precisa focar na busca de emendas com os parlamentares e ele precisa focar também na iniciativa privada, em parcerias. Então, o gestor que entra com essa concepção, não, só dá para fazer o que o município recebe, isso já não faz parte mais do pensamento atual, né? Já não faz, até porque o gestor que administra só transferências constitucionais, ele vai ficar com a gestão engessada e da forma que está, não tem como ele avançar muito nos investimentos. Então é uma preocupação nossa, né? A própria Confederação Nacional dos Municípios já vem defendendo o Pacto Federativo, que eu acho que chegou a hora da gente debatermos, a divisa do bolo da União para os estados e municípios com mais frequência e também com uma forma mais justa, né, da arrecadação ser dividida, até porque a maioria os municípios hoje recebem muitas atribuições e não recebem o recurso. Então, a gente acha que está na hora de voltar à discussão. A gente tem que discutir também os reajustes dos repasses da saúde. A gente vem batendo nessa tecla, já está defasado há mais de 20 anos que os valores são os mesmos. E os gestores vêm aí tirando dinheiro do pouco que tem para cumprir programas federais. E isso vai, quando chega ao fim do ano, um valor que você acha que é pequeno mensal, quando chega ao fim do ano você tem tirado um dinheiro de investimento que você poderia investir mais na saúde, mais na educação, para cumprir a obrigação que é do governo federal. Então a gente acha que que temos que avançar nesses temas. Também essa preocupação vi agora, né, nesses primeiros repasses, amanhã é o primeiro repasse, né, da mudança de governo, o repasse do dia 10, a gente vê uma pequena queda com relação ao ano passado e a gente já nota muitos gestores preocupados, apesar que ainda não é um momento de preocupação, até porque a maioria dos economistas aposta na recuperação da economia, né, e que a arrecadação vai aumentar esse ano, mas eu diria aos colegas gestores que a gente iniciasse o ano aí de pé no chão, janeiro, fevereiro e março, para ver como é que o mercado vai se comportar, para que a gente possa, né, começar uma gestão, o início das aulas, que aumenta mais ainda as despesas dos municípios. Principalmente considerando, presidente, tem que se recuperar em função da pandemia, tem que se fazer mais investimento do que habitualmente se faz, né? Isso, e quando passa por uma eleição, que foi o caso que aconteceu também agora, não houve uma transição, não houve ações do governo federal para que aumentasse a arrecadação, então isso requer um tempinho, né, até que a economia dê uma respirada e dê uns sinais. Então a gente como gestor municipal também temos que, né, também ir com calma esse ano, janeiro, fevereiro e março, a gente recomenda que até o início das aulas a gente vai segurando as despesas para que a gente possa ver um norte da economia, para que a gente não seja surpreendido, né, com receitas. Então, é isso que a gente busca e orienta os gestores nesse momento, né, de início de mandato federal e estadual. Presidente, antes de falar de outras áreas, eu queria tocar num ponto que o senhor acabou de falar, que é o novo Pacto Federativo. Aliás, essa expressão, novo Pacto Federativo, é uma expressão já batida, uma expressão que vem sendo falada há muito tempo, mas ninguém sentou à mesa para discutir, para colocar números no papel e se chegar a um consenso. O que existe consenso, principalmente por parte dos prefeitos e governadores, é de que há uma necessidade clara e evidente de discussão do Pacto Federativo atual e de se criar um novo Pacto Federativo. Quais são, aí considerando a Confederação Nacional dos Municípios, a área da PPM, quais são as chances reais desse pacto ocorrer agora no governo Lula? Esse novo pacto? Olha, eu acredito, eu vejo de forma muito positiva, eu particularmente tenho uma expectativa positiva que possa avaliar, até porque o Congresso vinha acenando nesse sentido, né, e eles também estão vendo essa necessidade, até porque é lá no município onde as ações acontecem, é no município onde diretamente a população é afetada, seja na parte positiva como negativa.
Presidente, os prefeitos, o senhor nota, claro, todos estão unidos, mas o senhor nota agora essa vontade mesmo, ou seja, não só o desejo, não só a esperança, mas a união, a vontade de fazer um movimento, de pressionar os parlamentares, a presidência da República? Com certeza. Chegou no limite, né, prefeito? Inclusive, a gente tem a marcha agora de 27 a 31 de março, que vão ser debatidos esses temas, né? E eu acredito que chegou o momento do municipalismo mostrar força, né? Todo mundo fazer esse engajamento para que a gente possa, né, fortalecer o municipalismo e também podemos pressionar os nossos deputados federais, né, a toda a bancada dos senadores, que eles sabem a dificuldade dos municípios, até porque hoje a gente tem os repasses chamados custeios, que são na saúde, na assistência social, até com também as transferências especiais, e os gestores, eles hoje estão 100% dependentes dessas ações. Então, para ter o fortalecimento, nada mais justo que o Pacto Federativo, para que a gestão municipal possa fortalecer a economia do Brasil, porque é no município aonde vivem as pessoas e é no município onde os investimentos têm que chegar. Eu fico pensando aqui o seguinte, você tem um hospital, né? Você tem um hospital, uma unidade básica de saúde e caridade do Piauí, por exemplo. A unidade básica de saúde tem despesa. A prefeitura tem que manter profissionais, equipamentos, tem que manter insumos, tem que manter veículos, tem toda a estrutura no entorno. Eu estou falando aqui de unidade básica de saúde, não é nem de hospital complexo, unidade básica de saúde. Aí você tem, por exemplo, um período aí de surto de dengue, ou onde há uma demanda maior na UBS, aquele fluxo tem que ser mantido. Então, quando há um aumento de despesa, esse aumento ele vai bater no caixa da prefeitura, não é no caixa do governo federal. O governo federal chega e diz assim, o novo piso da educação é esse. A prefeitura tem que se virar para pagar o piso da educação. Quer dizer, é aquela história de você gastar o dinheiro dos outros, quer dizer, você tirar com a bala dos outros, não tem cabimento isso. Então, realmente é uma situação complexa que precisa ser debatida. Nessa área, presidente, que o senhor acabou de falar dos projetos, é interessante porque o secretário de Planejamento, Washington Bonfim, esteve conosco e disse que já está criando, aliás, uma área específica para o treinamento e para a preparação dos gestores, dos agentes públicos para a captação de recursos. Então, acho que aí é um campo onde a PPM e o governo do Estado podem trabalhar juntos. Além dessa questão que nós acabamos de falar, da capacitação para a busca de mais recursos, quais são as outras áreas que o senhor aponta como fundamentais que o senhor trabalhará na sua gestão? Olha, eu diria que o gargalo principal hoje dos municípios é a saúde. A gente vem de uma pandemia, né, há 2 anos, e para ter ideia, os gastos em saúde, eles elevaram muito e a maioria dos gestores estão com uma carga muito pesada e os recursos são os mesmos. Então, eu acredito que temos que rever essa situação. Foi votado aí o piso dos profissionais de enfermagem, a gente... Aumenta de novo. Aumenta a despesa, a gente sabe que eles têm direito sim, a gente reconhece o trabalho dos profissionais de saúde, mas a União tem que dar saída. Como é que se vai pagar? Não adianta jogar a atribuição aos municípios e não dizer como é que vai pagar, porque fica a responsabilidade. Prefeito, me desculpa interromper, mas é porque é importante assim. Isso é um mecanismo de retroalimentação, ou seja, se você atribui demais essas responsabilidades financeiras aos municípios, os municípios vão entrar em crise, vão terminar batendo na porta do governo federal, quer dizer, isso é uma coisa que termina chegando lá também, né? Não vai ter a solução. E a gente, como gestor, fica preocupado porque a gente tem que cumprir as metas. A maioria dos municípios são obrigatoriamente gastar em torno de 15% de toda a sua receita em saúde. A maioria dos municípios gastam muito mais do que isso. O senhor gasta quanto lá, por exemplo? Agora, no mês de dezembro, eu fechei o ano com quase 30%. O dobro? O dobro. Então, quer dizer, se você pega a tua receita, e claro que saúde é um serviço essencial, a gente tem que investir, tem que gastar, porque realmente é uma área que a gente dá muita atenção no nosso município, que é a área da saúde,
mas todos os gestores estão com uma carga muito grande na saúde. E não está, pela parte da União, faltando esse reconhecimento que não pode só dar só atribuição. Também tem que dar a contrapartida, que é com o recurso, para que os municípios não fiquem, né, ali no gargalo direto, ali na força tirando de outras áreas para poder investir na saúde, cumprindo mais ainda o dobro da sua obrigação, né? Presidente, aí nós estamos falando da marcha, de uma participação, vamos aqui de todas as APPMs do Brasil, digamos assim, né? Todas as associações de prefeitos, com a Confederação Nacional de Municípios, e aí também o Congresso Nacional, a Presidência da República, mas isso em nível federal. Em nível estadual, o senhor já conversou com o governador Rafael Fonteles também, o governador apresentou um plano muito interessante em relação à saúde no estado do Piauí. O senhor já conversou o que é que pode ser feito para tentar, entre municípios e estado, diminuir essa pressão? Com certeza. Já estivemos com o governador, ele disponibilizou todo o seu secretariado, né, já determinou essas parcerias, essa cooperação entre municípios e o estado do Piauí. E a gente já está marcando a agenda com todos os secretários. Alguns secretários a gente já teve conversando, né, o de Educação com o Austin Bandeira. E a gente também está sentando com o secretário Antônio Luiz na próxima semana, para que a gente possa alinhar as ações, né, para o fortalecimento, né, da gestão municipal, para que a gente possa ainda, né, estar debatendo esses temas que são de total interesse de ambos. A questão dessas áreas mais vitais, o plano é elaborar um diagnóstico, né, trazer um documento com diagnóstico dos municípios, apresentar ao governo e a partir daí se tomar uma decisão de que forma governo e municípios podem resolver. Isso, no primeiro ponto é a questão da regularidade dos pagamentos dos cofinanciamentos, né? Também a questão dos funcionamentos dos hospitais regionais, que é uma situação que já vem de muito tempo, de muita reclamação, né? E os municípios querem que o governo garanta essa regularidade de pagamentos para que a gente possa, né, todos os municípios possam honrar os seus compromissos com sua folha, nos seus hospitais, nos seus HPP e também no que se trata do cofinanciamento da saúde, né, da atenção primária. Então eu acredito que vamos ter avanço. Ele já sinalizou que querem fazer esse trabalho conjunto, que a gente possa se fortalecer junto. É importante para os municípios e muito importante também para o estado do Piauí, que essa parceria dê certo, que essa parceria dê resultado, até porque nós gestores vivemos de resultados e é isso que a gente espera, fazer um trabalho, né, em prol da população que cada um representa. Presidente, queria agradecer a sua presença, mas antes deixar aqui o espaço para o senhor enviar uma mensagem como presidente da PPM aos prefeitos, em primeiro lugar, porque são os seus parceiros, os eleitores, os que fazem parte da instituição, e a população piauiense de um modo geral. Afinal de contas, os prefeitos representam a população do Piauí. Nesse pós-eleição, que é importante. Primeiro, agradecer a todos os colegas prefeitos que toparam participar da nossa chapa, aqueles que apostaram no nosso projeto e também aqueles que achavam que deveria continuar um outro projeto, mas que também sabe que o importante é a gente prevalecer na mesma bandeira, que é a bandeira do municipalismo forte e atuante, que a gente possa se unir em prol das melhorias para os nossos municípios, que é isso que a PPM tem que representar, o fortalecimento de cada município e, ao mesmo tempo, orientá-los, capacitá-los e essas parcerias que trazem resultados para cada município piauiense. Bem rápido, o senhor já buscou conversar com aqueles que o senhor claramente sabe que não votaram no senhor, que faziam parte, que apoiaram a outra candidatura? O senhor já buscou conversar, aproximar e trazer esses prefeitos? Claro, eles podem ter preferência pelo outro candidato, mas pelo menos ter essa palavra de que vai haver essa parceria independentemente do voto. Com certeza, eu estou lá para ajudar todos os municípios, inclusive o ex-presidente Paulo, já tratou com a gente, está à disposição.
Com certeza queremos eles sim nos auxiliando, nos ajudando. Eu acho que a eleição é algo que passou, a gente tem que pensar agora no fortalecimento da instituição, né? No trabalho conjunto. Estou lá para ouvir os colegas, também para ouvir sugestões do que a gente precisa melhorar. A gente quer fazer um trabalho que a gente possa, de forma participativa, fortalecer os municípios piauienses através dessa união, né, esse engajamento que precisamos de todos para que a gente possa, né, superar essas pautas municipalistas que não é para 1 ou 2 ou 3 municípios, é para todos, né, que com certeza a gente juntos seremos mais fortes. Obrigado, presidente. Estamos aqui de portas abertas, boa sorte, e o Semudia está aqui pronto para colaborar também na publicidade dessas ações. A gente que agradece a oportunidade e se colocamos sempre à disposição para estar tratando aqui do fortalecimento do municipalismo piauiense.